Oi, gente! Estamos aqui de Papo pro Mundo e eu sou Elis. Eu sou o Rafael. Oh, minha gente, nós estamos em clima de festa, praticamente uma Copa do Mundo. Só que dessa vez é pro cinema brasileiro. Você sabe por quê? Porque o filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, recebeu 3 indicações para o Oscar. E a gente está super feliz, torcendo para o Brasil, querendo falar desse assunto, desse filme lindíssimo. O Oscar vai acontecer agora, daqui a algumas semanas, e a gente, para falar desse assunto, chamou, né, um convidado muito especial, um especialista nesse assunto, né, Rafa? Pois é. Quem é? É o André Azenha. Ele é crítico de cinema, jornalista, produtor cultural, curador e pesquisador, mestre em audiovisual pela Universidade IMB, Morumbi, editor dos sites Histórias do Cinema, Cinezen Cultural e do canal Histórias do Cinema no YouTube. Ele também é autor dos livros de histórias Batman e Superman no cinema e Batman, a série animada, uma revolução dos heróis da TV. E Era dos Boçais, dentre artigos que ele também já publicou aí na imprensa. É um super, né? Um super currículo aí do André. Pois Obrigada, é, André, pela sua seja presença. É um prazer estar com vocês aqui, né? Eu tô de Santos, mas Campinas é uma cidade que eu tenho carinho também, porque meus padrinhos moram aí. E bora falar de cinema aí, um ano muito especial para o cinema brasileiro. Eu tô acompanhando suas redes sociais aí, tô vendo que você tá super ativo, torcendo o absurdo para esse filme nosso aí, né? As redes sociais estão em polvorosa, né? A quantidade de gente aí comentando a respeito, torcendo pelo nosso cinema brasileiro. E temos aí também alguns outros filmes que estão concorrendo aí, tentando peitar aí o nosso cinema brasileiro. Quem será que vai levar, hein? Quem será? Tem algum palpite aí? Então, filme internacional e atriz, nós temos grandes chances, né? Primeiro porque com toda essa onda contrária ao Emília Pérez, né? Depois que redescobriram tweets dela, da atriz espanhola Carla Sofia Gascon, super preconceituosas, e ela conseguiu completar, né? Ela atingiu todas as minorias possíveis nesses tweets preconceituosos, acabou sendo cancelada, assim, sendo massacrada. Isso pegou muito mal pro filme e o Netflix precisou refazer toda a campanha em cima da hora, trocar cartaz, tirou essa atriz de toda a campanha, trocou a sinopse. Era sensacional, poliglota, dá entrevista em inglês, espanhol, francês, italiano, super simpática, carismática. Então eu acho que tem grandes chances. Tem porque, primeiro, a Sony botou muita grana na campanha, né? É difícil para um filme de língua portuguesa conseguir emplacar em Hollywood. O espanhol ele tem uma inserção maior, vide toda a colônia hispânica que tem na costa oeste dos Estados Unidos, Los Angeles, São Francisco e no sul, né? Estados que já foram do México no passado também. Então, o espanhol está mais presente no dia a dia do estadunidense. E o português não. Então, para conseguir emplacar essa campanha, precisou de muita grana, disposição e alguém que fosse a porta-voz dessa campanha. Ela participou de muitos festivais, muitos eventos, deu entrevistas aos principais talk shows dos Estados Unidos, né? O Jimmy Kimmel, vários outros. A Variety tem feito que é uma das principais revistas dessa área no mundo, tem feito uma cobertura do Ainda Estou Aqui muito legal. É um filme também que dialoga com o momento dos Estados Unidos, porque fala sobre a ditadura no Brasil, né? Sobre alguém que foi sequestrado e assassinado pela ditadura, mas hoje nos Estados Unidos há um presidente que, como disse o Richard Gere no Goya, que é o Oscar espanhol, é um valentão, é um extremista que quer anexar a Groenlândia, fala em anexar o Canadá, completamente lunático, e reprimir também minorias. Então, acho que Hollywood pode dar essa resposta, premiando a Fernanda Torres, e a disputa está com a Demi Moore, e o New York Post, que acertou a vitória dela do Globo de Ouro, cravou que está entre as duas. Né? E a Demi Moore está fazendo uma campanha muito legal também. Eu acho a atuação da Fernanda Torres mais completa, porque ela é uma protagonista solo. A Demi Moore divide o protagonismo do filme dela com a Margaret Qualley, né, ou a Substância. São duas personagens principais em termos iguais de aparição.
Mas Hollywood também gosta muito dessa coisa do artista que estava no ostracismo, dar a volta por cima, né? Lembra do Brendan Fraser com A Baleia, estava sumido e aí ganhou o Oscar, e a Demi Moore agora com esse filme. E o Ainda Estou Aqui agora é o favorito para filme internacional, porque o Emília Pérez, os votantes estão com vergonha de votar no Emília Pérez. É um filme que também tem muitos equívocos na questão de representação dos mexicanos, das pessoas trans. É um filme fraco, ele tenta ser um musical, mas não tem nada que cative, assim, né? Uma ou outra situação que se salva ali. Agora, para melhor filme é mais difícil. O Anora desponta como um favorito, porque venceu agora esse fim de semana o Sindicato dos Produtores, o Sindicato dos Diretores, que são as principais referências, né, para essa categoria. O Anora é bem legal também, do Sean Baker, e acho que tá por aí. Qual Mas que é a eu acho que tá... produção do Anora? Qual que é a produção dele? Falar um pouco do Anora, antes da gente começar a falar do Nós. O Anora, para cinema hollywoodiano, ele é um filme considerado até independente. Ele custou 6 milhões de dólares. Isso para nós aqui é muito, né? Eu ainda estou aqui, custou 2 milhões de reais. Vê a diferença de orçamento, mas para eles lá é muito pouco. Assim, é um orçamento pequeno de filme independente. Mas o Anora começou o boca a boca no Festival de Cannes e ganhou a Palma de Ouro. O Emília Pérez em Cannes ficou com o prêmio do júri, que é como se fosse o terceiro lugar, e um prêmio especial pelas atrizes, né? Aí o Anora vem num crescendo, é um filme que não machuca ninguém, assim, né? A história é quase um conto de fada às avessas, né? De uma garota de programa stripper que conhece um filho de um magnata russo, o moleque é bilionário, decide passar uma semana com ele, com ela, né? Contrata ela. E aí eles vão para Las Vegas, um monte de coisa, e aí eles casam e a família do cara fala, pô, não vai casar com ela, né? E aí tem toda uma situação. Lembra até um pouco Uma Linda Mulher, mas sem glamour, né? É É um isso que pouco eu ia mais falar. pesado. Né? Mais pesado. E a atriz está muito bem também, né? Então é um filme que cativa, é um filme que empolga, emociona, entristece, tem todas as emoções, tem grandes atuações, tem cenário dos Estados Unidos também, tem tudo para levar pelo menos o melhor filme, direção está à frente agora, apesar de eu ter gostado muito do Conclave também, acho que é um dos melhores desses filmes indicados aí. É uma disputa muito acirrada, né? São vários filmes concorrendo ao Oscar. Então, quer dizer, se a gente ganhar alguma coisa, a gente tem que comemorar muito mesmo, né? Assim, só o fato de ter sido indicado, assim, Já primeiro um é filme já é uma no Brasil vitória. você conseguir fazer um filme já é uma vitória. Fazer esse filme circular é outra vitória. Fazer esse filme circular e ter apelo do público é outra. Conseguir carreira internacional é algo, é uma exceção à regra, né? Por ano aqui a gente faz cento e poucos longas-metragens. A maioria não circula pelo Brasil inteiro. A gente está num país que menos de 10% das cidades tem sala comercial de cinema. Nossa. Né? Então, assim, o estado de São Paulo é privilegiado. Em Campinas tem várias salas, em Santos tem várias salas, São Paulo então nem se fala. Mas a maioria das cidades do Brasil, 90 e poucos por cento, não tem uma sala de cinema. Sem Né? A contar o que França, você... que é um país pequenininho, tem 10 vezes mais o número de salas de cinema que o Brasil. Então, é a vitória da vitória da vitória. Né? Ter sido indicado com filme em português é mais incrível ainda, e precisa ter grana, né? Não adianta o filme ser sensacional e não ter dinheiro para fazer a campanha, né? Os atores viajarem, participarem dos eventos e tal. Essa questão do filme português, eu acho até importante a gente dar uma ressaltada nisso, porque de certa maneira, se você observar, nós somos exóticos para o mundo por falarmos português, né? Não são muitos os países que falam língua portuguesa, né? A maioria são países de língua espanhola, você tem o mandarim aí, você tem o inglês, né? Aí o português, né? Não sei se você já viu aqueles testes que já fizeram em cima de você escutar o próprio idioma, tirando algumas palavras, né? Dizem que lembra muito o russo, né? Então é como se a gente, se o mundo tivesse assistindo um filme russo. Assim, eu acho que nós temos mais facilidade de entender o espanhol, por exemplo, do que o espanhol, quem fala espanhol entende o português, né? Poucos países falam, né? São alguns países na África, ali, Moçambique, Angola, Cabo Verde, acho que Timor-Leste também fala português, Portugal, que é um português diferente do nosso também, né? Exato. E nós aqui.
E aí fica mais difícil, né? Até porque, assim, para você fazer a campanha, você precisa ter gente fluente pelo menos em inglês, né? Para conseguir dar as entrevistas, não tem que ficar presente de tradutor e tal. O Parasita, que é falado em sul-coreano, ganhou o Oscar de melhor filme, direção, filme internacional e roteiro, mas também foi uma exceção da exceção e de um país que tem investido muito forte no cinema há 30 anos, né? A Coreia do Sul faz um trabalho de Estado, de fomentar o audiovisual local há muito tempo, bancando estudos de cineastas jovens sul-coreanos no exterior, voltando para o país com a obrigação de fazer filme e tal. Tem um intercâmbio mais intenso, né? Mas o A gente Parasita não tem foi um. intercâmbio com ninguém aqui. Aqui são heróis, são pessoas que desbravam e conseguem fazer, né? No caso, o Stock ainda também tem a sorte, entre aspas, de ter o Walter Salles, que é um cara que é bilionário, né? Dono de banco, um dos donos de banco, está numa empresa, entre as empresas dele está a empresa que faz as Havaianas, é um dos diretores de patrimônio pessoal mais ricos do mundo, né? Ele pede só para o Spielberg, acho que o James Cameron, o Peter Jackson, um outro, assim, e aí isso abre portas também, né? Infelizmente, assim, o cinema é uma arte industrial, precisa ter muita grana, não se faz sozinho, precisa de muita gente, e para ter reconhecimento internacional precisa ter muito dinheiro. O Walter Salles tem as conexões também, né? Tanto que ele já foi indicado para filme estrangeiro lá atrás pelo Central do Brasil, a Fernanda Montenegro tinha sido indicada, ele conseguiu fazer filmes em Hollywood, o Água Negra, que é um remake de um filme japonês, ele fez o Diário de Motocicleta com elenco internacional, fez o Na Estrada, que é uma adaptação de um livro do Jack Kerouac com a Kristen Stewart, do Crepúsculo e tal, né? Então, ele consegue transitar bem internacionalmente, e o Aniston aqui ainda tem entre os produtores o Rodrigo Teixeira, que é um cara que produziu A Bruxa, com a Anya Taylor-Joy, do Robert Eggers, ele fez o Farol, fez o Me Chame Pelo Seu Nome, que foi indicado ao Oscar também, e que é um cara que está com a base dele em Los Angeles, né? Ele é brasileiro, mas ele faz um trabalho muito lá fora. Isso tudo contribui. O fato do filme ser bom ajuda também, né? Ser bom não é necessariamente algo que o filme precisa ter para ganhar o Oscar, porque o Shakespeare Apaixonado ganhou, e não é bom. Tem filmes que ninguém lembra que ganharam o Oscar. Por outro lado, tem filmes muito bons que nem conseguiram, né? Ganhar ou ser indicados, né? Então, vai muito também da campanha. André, vamos falar um pouco do nosso filme, então, Vamos, né? vamos. Conta um pouco, porque tem muita gente que ainda não viu, por incrível que Exatamente. pareça, né? Foi uma corrida para o cinema. Eu sei que vendeu, muita gente já viu esse filme, mas tem gente que ainda não viu. Conta um pouco o que você achou do filme, né? Na sua versão especializada aí de um crítico, né? Apesar de ser um tema muito duro, né, que a gente está falando de ditadura e de alguém que foi sequestrado e assassinado, o Rubens Paiva, que já não era nem mais deputado na época, em 1971, e o Rubens Paiva nasceu em Santos, tá? Só um detalhe. Ele foi perseguido e tal, mas o filme é sobre a história da Eunice Paiva, que é a viúva, mãe de 5 filhos, que vivia uma vida confortável de classe média, morando em frente à praia do Rio de Janeiro, e que se viu, não sabia que o marido estava envolvido, né, no combate à ditadura, ajudando a salvar pessoas perseguidas pelos militares, e aí ela se vê no meio desse furacão, com o marido desaparecido, tendo que cuidar dos filhos, tendo que assumir tudo sozinha. Ela é chamada para depor, fica presa, passa por uma série de situações, mas o filme fala muito da questão da família, né, das relações, tanto que a boa parte do filme ali, o primeiro terço do filme é sobre o dia a dia dessa família, né? O Rubens Paiva foi feito pelo Selton Mello e a Eunice pela Fernanda Torres. Então, o fato também de não escancarar tanto a violência, que nem o Marighella, que é outro baita filme também do Wagner Moura, ou La Marca, do Sérgio Rezende, né? Que são filmes que retratam pessoas que se voltaram contra a ditadura e foram para a luta armada, né? O La Marca e o Marighella. Aqui está a história de uma mulher que precisa continuar com a vida dela, com os filhos, e decide também comprar a briga pela verdade, né? Pelas pessoas que desapareceram. Depois de muitos anos, o Brasil fez uma comissão da verdade e tal. E a maneira sensível como o Walter Salles desenvolve isso, né? Investindo na família, o sofrimento, centra tanto na questão da violência explícita,
faz com que o filme também consiga dialogar com mais pessoas, né? E aí tem gente de esquerda, de direita, de centro, pessoas que se sensibilizam com a mãe ali. Acho que isso foi muito inteligente e consegue captar também a audiência internacional nesse sentido, né? Inclusive, eu ia até acrescentar, se você acha que alguns elementos também contribuíram para isso. Por exemplo, a presença de um cachorro, de criança no filme, se isso também fortalece aquela visão exatamente de você conquistar um público maior internacional. Ah, com certeza. São vários cachorrinhos que interpretaram o cachorro da família lá. Aliás, os meus dois estão aqui embaixo. O Charlie, que é de Charlie Chaplin, e a Olivia, que a gente adotou essa semana, pequenininha, que é de Olivia Benson, do Law Ai, and que Order. graça. Que legal. Special Victim Unit. Cadê a Olivia? Não tá. Os A Olivia meus, dá pra pegar no colo. os meus são Harry e Rony. Eu tenho 2 gatos. Eu tenho gato, Luke e Lilica. Não tem nome de ator de filme aí, hein? O Luke é de Luke Skywalker. Ah, então tá. Ah, legal. De Luke Skywalker. A Lilica já não. Lilica é de Lilica Ripilica. Vai. Acho que contribui, assim. Cachorrinho, acho que todo mundo tem pet cativa, né? Não tem como. Pelo menos eu adoro e acho que muita gente adora. A criança também. O fato de ter a questão da memória e você tem cenas que reproduzem a sensação do Super 8, que eram aquelas câmeras de mão antigas, que as famílias que tinham um pouquinho mais de grana conseguiam comprar para registrar os momentos, né? Não era que nem hoje que todo mundo tem celular e registra. Máquina fotográfica, ainda mais câmera, era algo de elite, né? Ali nos anos 70, 80 e tal, né? Filmes americanos, eu já vi muito filme americano que explora muito essa questão de utilizar o Super 8, né? De Isso, resgatar a sempre. memória, aquelas séries também americanas. Porque o Super 8 remete justamente ao tipo de época. Fotografia, né? Aquela coisa meio granulada e tal. E acaba envolvendo a questão da memória, da nostalgia. E aí o Walter Salles alterna ali a família convivendo com os momentos que alguém pega a câmera e aí o espectador passa a ser o cara que está olhando pela câmera ali, né? Então, automaticamente, nós somos jogados ao passado. É uma recriação de época bem legal também, com aqueles carros, aquela atmosfera lá e tal. Tudo isso contribui. Quando envolve nostalgia, né, a questão da família, de uma mãe, e tem um elenco sensacional, a chance do filme dar certo. A trilha sonora, que é muito legal também, né? Tem a música do Erasmo Carlos, mas a trilha inteira tem canções emblemáticas do Brasil, da época. E é um filme que funcionou. Não à toa tá há 3 meses em cartaz, né? Isso é muito difícil de Nossa, já tá tudo acontecer. isso em cartaz? Estreou A 7 de gente... novembro, né? eu assisti no início, já faz tempo, né? Olha que coisa. Uhum. Vamos colocar agora falar um pouco da atuação da Fernanda Torres, né? E da mãe, né? Eu já escutei crítica internacional falando a respeito da atuação, não falando muito positivamente, né? Vamos pegar aqui um aspecto aqui que eu gostaria de escutar o que você tem a dizer sobre isso. Falo que a Fernanda Torres, ela ficou numa zona de conforto, porque falam que ela pouco alterou o humor dela, né? Ela ficou uma coisa assim meio estável, né? Dentro uma coisa meio na horizontalidade, se você colocar num gráfico, não teve muitas ondas assim de emoção, não teve grandes picos, né? Ela não Falo que ela chorou, exato, porque ela não deu teve muita escândalo emoção, exato, com né? a situação toda. Exatamente. Então existe essa crítica, né? Eu queria o que você tem a dizer sobre isso? As pessoas confundem muito, acham que a atuação para cinema tem que ser aquela coisa sempre para fora, que é igual no teatro. Que no teatro, a pessoa que está na última fileira de arquibancada precisa ouvir a voz do ator, tem que ter feições mais exageradas e tal. Isso até cabe para o cinema, mas em algumas situações. A atuação para cinema ela é muito mais do minimalismo, do olhar, dos pequenos gestos, das falas que não precisam ser falas tão para fora, assim. E a Fernanda Torres, ela faz uma atuação calcada justamente nos pequenos gestos e olhares, né? Tem uma cena que é a cena mais impactante do filme, que é a da sorveteria. Ela tá com a família já sem o marido e vê as outras famílias inteiras. Ali ela já ganha. Né? E Aquela só na questão do olhar e da leve expressão. Assim, ela não precisa fazer muito. E eu não acho que seja zona de conforto, pelo contrário, porque ali é uma mulher que se manteve forte, tinha que poupar os filhos, não adiantava ela se descabelar, né?
E é até um clichê isso, a gente sempre esperar que uma personagem feminina se descabele, tenha um momento de crise, de choro. Ali não, era uma mulher que se manteve firme o tempo inteiro, com caráter reto ali e tentando proteger os filhos e descobriu o que o marido está fazendo, né? Então, por esse lado, a atuação dela é perfeita. É uma atuação de linearidade, mas que nos pequenos gestos a gente vai percebendo as mudanças de humor, os sentimentos no olhar, sabe? Isso não é todo mundo que é capaz de fazer, né? É, Mesmo em Hollywood. ela tem expressões muito boas, né? Uhum, As expressões da Fernanda. Eu sou fã dela, né? Ela arrasa, né? E ela é uma ótima atriz mesmo. uhum. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do filme Emília Pérez, inventar essa história aí. O que É. você achou do filme? Então, tem uma galera falando, estão criticando o filme por causa das entrevistas, por causa do que vazou, por causa. Não, o filme já era ruim antes, né? É um filme muito equivocado em vários sentidos, né? Primeiro, assim, brincar com coisa séria, né? Isso pro México, pro mexicano, a questão dos desaparecidos, tem mais de 100 mil que estão ainda desaparecidos pelo narcotráfico, né? Algo É, muito forte, assim. É uma chaga da história do México, assim como é o nazismo para a Alemanha, a ditadura para o Brasil aqui, a ditadura chilena, a ditadura argentina. É uma coisa que mexe muito com o mexicano, né? E aí o Jacques Audiard, que é um diretor muito criticado na França por fazer um cinema mais comercial. O francês gosta de uma coisa mais provocativa, que sai do lugar comum e tal. Ele decide fazer um musical, né? Enquanto isso. O musical é o tipo de filme que a música entra de maneira orgânica na narrativa. Não é que nem o filme do Queen, que tá lá, o Queen vai ensaiar, daí tem a música, ou vai fazer um show, tem a música. Não, o musical entra com o diálogo, entra as coreografias, faz parte da história ali, né? Pode até ser num sonho, num delírio, mas faz parte da narrativa. E aí as músicas não empolgam, as letras são bem fraquinhas, as atuações são caricatas ao extremo. Só os dois Saldanha, que tenta ainda dar alguma dignidade, e a Adriana Paz, que faz a namorada da Emília Pérez depois, né? Um interesse romântico mais pro meio do filme. É um filme que conseguiu comprar o ódio de um país inteiro e da comunidade trans, né? O cara conseguiu esse feito. É um filme que, do ponto de vista da representação, é bem equivocado, e aí há quem vai defender, mas cadê a liberdade de contar histórias e tal? Mas com tanto avanço que a gente teve, né? Com globalização, as informações, todo o debate em torno de representatividade, de mostrar minorias sem fazer de forma caricata, como aconteceu durante muito tempo em Hollywood, né, com o uso de blackface, yellowface, representação dos gays, dos trans, etc. Né, o filme ele exagera em tudo. E aí ele acaba contratando. É um filme francês, de produção francesa, porque é quem botou a grana, uma história mexicana, com um elenco principal que é ou de pessoas dos Estados Unidos, que já nem lembravam como falavam espanhol direito, a Ou Selena seja, não Gomez, tinha a nem própria mexicano Joyce no Saldana. elenco, né? Não, tem a Adriana Paz, né, e tem atores coadjuvantes, mas os principais são ou europeus, né, aquela Sofia Gascon espanhola, ou dos Estados Unidos. E ainda o cara solta uma entrevista dizendo que não, porque não tem ator artista bom no México, sabe? Aí foi juntou o filme já ser fraco com todo. Parece que faltou assessoria de imprensa, media training, é muito estranho. Os caras se auto-sabotaram. Né? Então, assim, é um filme bem fraco. Acho que dos indicados talvez seja o mais fraco. Mas tem 13 indicações. Isso não quer dizer É nada. isso que eu fiquei curiosa. Eu É um olhei, ele termo que tem eu uso que é o indicação delírio para coletivo. tudo. Ele tem É, indicação Mas, para quase pois é. tudo. Aí eu fiquei impressionada. Eu falei, não, esse filme, então, ele estava sendo bem considerado. então, ele foi super bem recebido pela crítica no Festival de Cannes do ano passado. Depois do Festival de Palm Springs, nos Estados Unidos, outros festivais. Galera, uma parte exaltando, né, a outra nem tanto. Mas pode acontecer. Tem, o 2001, quando estreou, a crítica massacrou e é um dos maiores clássicos do cinema, do Stanley Kubrick, né? Tem filmes, o Blade Runner, quando estreou, foi um fracasso de bilheteria, de crítica, e hoje não fica de fora de nenhuma lista dos 10, 20 maiores filmes de todos os tempos, né? Então o tempo diz muito sobre. E tem muitos filmes que ganharam o Oscar, tiveram muitas indicações que ninguém lembra. O Artista, Guerra ao Terror, ganhou do Avatar. Já tinha sido lançado em DVD no Brasil, nem estreou no cinema aqui, só voltou para o cinema depois que o filme ganhou as indicações naquela época e também ninguém foi ver. Então tem de tudo. Crash, No Limite, também quase ninguém viu, ninguém lembra, ganhou do Brokeback Mountain.
E aí o Emília Pérez virou esse case. Aí ganhou agora o Critics' Choice esse fim de semana, mas as pessoas votaram no começo do ano. O Critics' Choice foi adiado por causa dos incêndios lá em Los Angeles, né? E Califórnia, né? agora pro Oscar é outra votação, já com outro olhar. Os próprios artistas do filme não querem falar da Carla Sofia Gascon, e eu acho que corre o risco de não ganhar nada das Para três quem, indicações. Já quem não sabe, aconteceu. só para passar aqui para a pessoa que está nos assistindo, para quem não sabe, a Sofia Gaston, ela é o papel principal, ela que fez a papel da Emília Pérez, né? Uhum. E ela teceu e tem um passado aí que a condena, né? Ela se envolveu muito com vários escândalos racistas, enfim, e todo esse contexto Ela dessa falou mal de mulheres, falou mal da diversidade na academia, falou misógino, mal do né? George Também. Floyd, disse que o George Floyd era um drogado, o cara morreu pela polícia, pisado lá. Falou mal do Islã, falou mal de todo mundo, né? Só que assim, também tem uma questão. Ela ser atriz principal foi uma jogada, como eu tava falando, porque a Zoe Saldanha tem mais tempo de tela, ela inicia e encerra o filme e vem primeiro nos créditos, né? No fundo, a protagonista é a Zoe Saldanha, que é a advogada da Emília Pérez, né? A história eu achei interessante, eu achei até intrigante, na verdade, até achei bem forte. E isso acho que causa um certo impacto, né, na gente. Assim como o Ainda Estou Aqui, para mim também causou um grande impacto, a ponto de eu recomendar às amigas: levem lencinhos, porque é impossível não chorar, não se emocionar com o filme. Eu acho que esses filmes são fortes, né, eles são impactantes. E eu acho até que a Emília Pérez, ela reflete um pouco da confusão que a gente vive hoje em dia, né. Você entende, assim? Tipo, o mundo tá tão complexo, e eu acho que ela reflete um pouco da complexidade que o mundo é hoje, né. Eu vou ainda acrescentar aqui, eu acho que a Emília Pérez, esse filme, ele tem pontos ali muito polêmicos, né? Por exemplo, você vai pegar ali uma trans, mas só que a partir de um narcotraficante, né? E você acaba no filme torcendo para um narcotraficante, você acaba se emocionando pela vida dele, né? Aí você se pega, pera um pouco, como é que eu tô tendo uma empatia com o narcotraficante, né? Ou seja, ele que matou todo aquele pessoal, né? Que dá a entender, né? E ainda por cima você tem ali um desfecho, né? É, em algum momento do filme, eu não para as pessoas que não assistiram, não vou ficar fazendo spoiler, mas você tem um momento ali do filme que de repente é, a Emília Pérez ela meio como fica numa situação de santa, né? Ah, tendo esse passado, né? Ou seja, para quem é católico, para quem é religioso, aquilo é uma afronta, né? É um filme complicado, porque É fazer complexo. música com tema tão sério que nem A Vida é Bela, que na época ganhou o Oscar Central do Brasil, né? Foi super elogiado, mas faz humor com o Holocausto, assim, envelheceu muito mal até o A Vida é Bela, né? Assim, fazendo um revisionismo e tal. Acho que tem que ter um cuidado para tratar de certos temas, né? E quando o diretor, que é francês, ele decide que o idioma do filme vai ser espanhol, ele tinha que ter um cuidado, porque para quem fala espanhol, tem muitos erros aqui. Imagina um filme decidir fazer o filme em português e todo errado, né? Como Portugal, brasileiro ia reagir. Seria mais digno, talvez, ele fazer o filme em francês mesmo, que é o país dele, ou em inglês, que é uma língua universal, né? Que nem aqui a gente faz novelas Terra Nostra e tal, falando da comunidade italiana, mas a partir do momento que o diretor, o autor do filme decide não vai ser o idioma, ele tem que fazer um trabalho de pesquisa minimamente coerente, inclusive com o jeito de falar do México, né? Que é o que os mexicanos têm reclamado, né? Eu vi um colega crítico de cinema do México falar que Hollywood premiar o Emília Pérez é o mesmo que a Michelin dar alguma estrela pro Taco Bell, né? É algo fake, é falso, é falso eu não consigo ver, assim, eu tenho um ponto ou outro, eu gostei do cortejo no fim, tem um número no meio lá que tem
aparecem crianças, adultos que são mexicanos cantando a questão da dor lá dos desaparecidos, mas a maior parte é tudo muito over, muito exagerado, fora do tom, as atuações também. A Selena Gomez virou meme, o pessoal comparando o sotaque dela com a Emilia Clarke no Game of Thrones, lá, que era a Rainha dos Dragões, né? E, sim, tem que ter um cuidado. Você não pode, com nenhum tipo de etnia ou de nação, né? Você vai representar, você tem que, hoje não tem como não ter o cuidado de você fazer de qualquer jeito. O México é um país gigante, que tem uma cultura muito forte, muita influência dos Estados Unidos, e aí mexeram no que não podia, né? E agora o filme está sofrendo as consequências aí, né? O filme já não é um filme maravilhoso, perfeito, está longe disso. Teve uma sensação ali no começo nos festivais, nas premiações, mas está sendo prejudicado na bilheteria, está indo super mal de bilheteria e corre o risco de sair de mãos abanando agora, né? Porque também o diretor e a atriz não ajudaram muito, né? O diretor falou que espanhol é língua de pobre, tudo isso que hoje em dia Nossa. não dá para separar muito, assim, né, uma coisa É, da outra. e por outro lado, a Fernanda Torres está lindíssima, né, educadíssima, elegantérrima, né, Não, e até mesmo super assim, resgataram um blackface dela, de é, 17 anos atrás. aham, Ela já fez a gente falando, ó, errei, tenho vergonha disso, me desculpem, ok, morreu, ninguém fala mais disso. A aham, Carla Sofia Gascon insistiu no erro, né? Chamou o brasileiro de ralé, porque os brasileiros entram nos perfis. Não importa o lugar do mundo, os brasileiros, é. mais de 20 mil comentários no Le Monde, que foi o jornal francês que fez a crítica negativa, e começaram a atazanar a vida dela e nos lugares e tal. Aí chama o brasileiro de ralé. Veio com a história de que aquilo não era ela falando, era um personagem que ela estava criando no Twitter para falar de outras coisas, sabe? Assim, era mais fácil ela se desculpar, dizer que errou, sabe? Ia ser muito mais simples de resolver. Mas não, ela insistiu no erro e está prejudicando a carreira do filme, né? Que podia ainda ter alguma repercussão e tal. André, mudando aqui rapidinho, ainda agora falando do nosso cinema, né? Se o cinema brasileiro ganhar o Oscar, você acha que vai ter alguma mudança aqui em termos de investimento aqui no Brasil? Você acredita que vai ter uma melhora no fomento do cinema brasileiro por conta disso? Não, não vai ter, porque a gente vive num país extremamente desigual. Também, e aí é lógico que qualquer pessoa que está no governo tem que ter uma preocupação primeiro em sanar a fome de milhões de pessoas, de possibilitar segurança, educação de qualidade, tal. Mas apesar de que a arte vem junto da educação, né? O que vai ter, talvez, é abrir portas para mais parcerias e investimentos de fora e fazer o público brasileiro ver mais filme brasileiro, né? A gente teve uma vez só na história do Brasil que mais da metade das salas de cinema estava ocupada por filmes brasileiros. Foi na época do Tropa de Elite 2, Nosso Lar e Chico Xavier. Quando o Carioca está os três filmes em cartaz ao mesmo tempo, mais da metade das salas, a gente tem cerca de 4 mil salas comerciais de cinema no Brasil, mais da metade está com filme brasileiro, as pessoas indo ver. Agora o Einstock atrai 4 milhões, o Alto da Compadecida 2 também está indo super bem, né? Mas tem que ter um trabalho de fomento constante, de Estado, né? Mesmo com as dificuldades de ter um governo que tem que se preocupar primeiro com a fome, com a educação, segurança, né? Com o emprego das pessoas e tal, num país extremamente desigual, que foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão, que é um país que as pessoas mais poderosas, quando eu falo poderoso é bilionário, tá? Não é nem milionário, as poucas famílias que detêm o monopólio da comunicação, das grandes empresas, são as mesmas desde a época das oligarquias hereditárias, né? É um país onde para alguém ascender de uma classe social para outra é muito raro, muito difícil. Então, uma série de situações que o Brasil fazem do Brasil um país complexo, né? E aí se cria essa pecha de que não tem que ter investimento do Estado na cultura. Pelo contrário, Hollywood sempre andou de mãos dadas com o governo lá e vice-versa. A Coreia do Sul virou o país do audiovisual, das séries e do K-pop porque investiu em cultura, cota de tela, que é você, por obrigação, o cinema exibir o mínimo de produções locais, fazer que os streams que vêm de fora para cá invistam em produções locais também.
né? O Netflix começou a fazer, o Max e tal. Agora, o que pode ajudar é o brasileiro se reconciliar com o seu cinema depois de 4 anos muito duros do governo anterior, de cancelar o Ministério da Cultura, cancelar editais, jogar a população contra, falar de Lei Rouanet quando tem filme que nem usa a Lei Rouanet também, né? Tem toda hora explicar como que funciona a Lei Rouanet, PROAC, os editais de fomento municipais, estaduais, de onde vem o dinheiro da cultura, o retorno que esse dinheiro dá para a economia. Né? Qualquer filme que é rodado aqui em Santos tem a Film Commission, né? E muitos filmes vêm para Santos rodar por causa do centro histórico. A série do Silvio Santos veio para cá. Tem muito filme que vem, filme, série comercial é rodado aqui no centro histórico. Movimenta a rede hoteleira, restaurante, o transporte de aplicativo, o transporte de tudo, né? Tem que contratar gente da cidade também, então movimenta a economia. E aí tem que ficar explicando isso toda hora. O Oscar não vai mudar essa impressão a curto prazo, mas vai fazer as pessoas prestarem mais atenção no cinema brasileiro e no exterior talvez atrair mais investimentos, né? Fazer que nem a Sony fez agora, acreditar que é possível distribuir um filme brasileiro, que o filme brasileiro pode dar retorno financeiro também, porque tem que ter, não tem como, né? E aí isso é algo que precisa ser melhorado nos editais também, porque a gente tem editais no Brasil que fomentam a produção, mas não fomentam a circulação, né? Então não adianta você ter 100 e poucos filmes e as pessoas terem acesso a 10, 15 durante o ano, né? Então não, acredito que não vai mudar de uma hora para outra assim, né? A gente teve a retomada do cinema nacional lá nos anos 90, em 95 com Carlota Joaquina. E aí veio uma série de filmes que foram premiados, tiveram sucesso de público e tal, Cidade de Deus, Central do Brasil, Quer Ser Companheiro, Patrício, Tieta, Marighella, La Marca, Se Eu Fosse Você, as comédias e tal, né? Eu acho que a gente está tendo uma segunda retomada agora, depois da paralisação. Ano passado já foi bom, né? Teve Mamonas Assassinas que fez mais de 1 milhão de público, Evidências do Amor, que são os nossos blockbusters, né? Quando tem Global, tem lida com essa coisa da televisão. E agora, quando estou aqui e o Alto da Compadecida 2, uma continuidade, né? Que é essa segunda retomada. Mas se não tiver uma política de longo prazo, toda vez que muda um governo, a coisa é interrompida, nunca vai sair disso. Você citou a Central do Brasil, que foi a Fernanda Montenegro que fez a interpretação ali, junto com o garoto, me esqueci o nome dele. O Vinícius de Oliveira. Isso, Vinícius de Oliveira. E ela recebeu indicação para o Oscar naquele período. E agora tem a filha aí, também agora sendo indicada para o Oscar. Você acha que essa situação ela pode se repetir ou temos um grande diferencial aí? Se repetir em que sentido você diz? Dela ser indicada e no final das contas acabar não ganhando, né? Então, é que eu acho que dessa vez, se ela não ganhar, quem ganhar, se for a Demi Moore ou a atriz do Anora, que eu agora me fugiu o nome, ninguém vai ficar tão chocado porque são boas atuações também, né? O problema é que a Fernanda Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow do Shakespeare Apaixonado, que primeiro não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira melhor atuação daquele ano. Tinha a Cate Blanchett, tinha várias outras atrizes melhores, e o filme também estava longe de ser o melhor daquele ano, né? Ganhou naquele ano porque eles tinham o Harvey Weinstein, que era um todo-poderoso da indústria, que depois foi condenado por assédio sexual e tal, né? Mas que era um cara muito poderoso nos bastidores, até de uma maneira não tão ética. E aí conseguiu aquilo lá. E aí ficou esse trauma, porque a Fernanda Montenegro era uma atuação muito, em todos os sentidos, melhor que a da Gwyneth Paltrow, e ganhou talvez a pior atuação entre os indicados. Esse ano, se a Fernanda Torres não ganhar, porque as 5 que estão indicadas são excelentes, né? E tem várias ótimas que não foram indicadas também, né? Você tinha a Pamela Anderson, tinha a Kate Winslet, tinha a Angelina Jolie, tinha a Nicole Kidman pelo Baby Girl. Todas essas podiam estar indicadas também. Foi um ano muito legal de grandes atuações femininas. Então, se ela não ganhar, tá ok. Só o fato de ter sido indicada levado já o tá. filme para o mundo, indicado, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Satellite Awards, ganhou o prêmio agora, foi homenageada no Festival de Santa Bárbara, lá nos Estados Unidos, que é super tradicional. Eles acabaram de ganhar um prêmio na Espanha também, né?
O O Globo Goya, de o Ouro, Oscar, é, o deles. Goya, que é o É, Oscar o Goya. espanhol, Isso, o Goya. ganhou o melhor filme ibero-americano, né? Então, assim, pô, já baita carreira. Mesmo se não ganhar o Oscar, tá ótimo, né? E não vai ser, assim, um absurdo a Demi Moore ganhar ou outra atriz que está indicada a ganhar. Talvez absurdo seja se a Carla Sofia Gascon ganhar, mas não vai, Aí, porque já era. A campanha dela morreu, acho que ela nem deve ir pro Oscar, não tá indo nas premiações, não foi nem no Goya, que é do lado da casa dela, lá na Espanha, né? Então, entre a Fernanda Torres, a Demi Moore, a atriz do Anora e a Cynthia Erivo do Wicked estão muito bem também. Qualquer uma das que vencer dessas quatro está em ótimas mãos. já podemos nos considerar vitoriosos, gente, né? Apoie o cinema brasileiro, porque a gente já pode se considerar, assim, importante, né? Um Pois pouquinho. é. Agora vamos fazer uma pergunta provocativa, né? Em cima da questão do Oscar. A gente dá muito valor para o Oscar, né? Só que o Netflix e essas redes de streaming, elas, o que eu percebo, não sei se você tem a mesma percepção que eu, ela deu uma certa enfraquecida no cinema americano, né? Ela ampliou a visibilidade de outros filmes que são produzidos em outros países. Hoje você consegue na Netflix assistir produção coreana, japonesa, espanhola, francesa, enfim, brasileira, né? Não só de filmes, mas também de séries. É, e essa situação que aconteceu, né, pegamos assim, de Hollywood ali, daquela região ter pegado fogo, né? Colocam muito que isso daí foi uma coisa muito emblemática também, no sentido de que literalmente Hollywood incendiou, né? As produções incendiaram, a falta de criatividade, a redução da quantidade de roteiristas, né? Ou seja, a gente está vivendo um outro momento do cinema americano, né? Você acha que o Oscar ele tende a se reduzir com o tempo, a importância dele? Qual que é a tua análise sobre isso? Então, esse papo de que o Oscar vai perder força e tal, existe há pelo menos há uns 30 anos, né? O Rubens Evald Filho, que foi de quem eu fui assistente um ano e pouco, o único que ele não demitiu, tá? Foi o maior crítico de cinema do Brasil, apresentou o Oscar há 35 anos e tal. Ele sempre falava, as pessoas estão falando que o Oscar vai perder força, que a cerimônia é chata, mas todo mundo para ver porque ainda é a principal indústria de cinema, né? A indústria que eu falo é assim, é o dinheiro privado investido, é feita a obra, circula e volta tem o retorno, que é um trabalho de décadas dos Estados Unidos enquanto país, do pós-guerra principalmente, né, de exportar o seu estilo de vida, o hambúrguer, calça jeans, a figura do cowboy, coisas que a gente nem tem aqui culturalmente, que a gente absorve, né, fala xerife, enfim. E eles entenderam isso desde cedo, que o cinema, o audiovisual, seria a ferramenta principal, né, a arte, o entretenimento e tal. Então, perder força não vai, até porque também, aqueles 2 anos, 2016 e 2017, eu acho, se não me falha a memória, que nenhum ator ou atriz negra, ator negro, atriz negra foram indicados, que virou aquela hashtag Oscar So White, o Oscar tão branco. A presidente da academia na época fez um movimento de convidar muitas pessoas profissionais de outros países da América do Sul, da África, da Europa, da Ásia, da Oceania, para dar mais diversidade na votação. Então, deu um caráter mais internacional, né? Porque o Oscar é uma premiação dos Estados Unidos para os Estados Unidos, da indústria deles para eles. Surgiu assim, lá nos anos 30, porque o cinema era uma arte considerada menor, não era nem encarada como arte por muita gente, né? Igual a música, a literatura, a dança, etc., a fotografia. Então foi uma maneira deles se autovalorizarem, criarem um prêmio, né? Montarem uma academia e se autobajularem e se autovalorizarem. E foi o primeiro prêmio nesse sentido, né? O Tony, que é o Oscar do teatro, o Emmy, que é o Oscar da TV, o Grammy, que é o Oscar da música, e outros prêmios, né, que existem, passaram a existir depois do Oscar. Era uma premiação deles, mas de uns anos para cá virou uma mais internacional. Tanto que a gente tem mais artistas da Coreia, do México, sendo indicados, ganhando, né? Agora Fernando Torres falando português e tal. Então continua sendo. Não é questão da gente ter o síndrome de vira-lata, né, que o Nelson Rodrigues falava, e achar que tem que estar lá para ser bom. Não, porque tem muito filme brasileiro, até melhor que eu ainda estou aqui, que nem chegou no Oscar. Do próprio Walter Salles, por exemplo, né?
Da própria Fernanda Torres, tem filmes dela que são tão bons ou melhores e não eram prêmio nenhum. É uma série de fatores que fazem chegar no Oscar. Agora, se chegar é bom porque movimenta, né? O Oscar movimenta a indústria da moda, a questão da comunicação, de imprensa, de falar do país que a história é retratada, né? Nós temos uma premiação aqui que é o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é o Oscar Brasileiro, da Academia Brasileira de Cinema, né? Mas é isso. Mas é legal. É que a galera vai, tá pagando pau para os Estados Unidos. Não, pô, é importante ter essa visibilidade lá fora também, para atrair parceria e investimento e falar do país também, né? De certa Falar de forma, uma história. vira a Copa do Vira a Mundo. nossa Copa do Mundo. É a Copa do Mundo do cinema, Do né? cinema. Mas é bem bacana, porque a gente aumenta a cultura, educa a população, não é? Que, como ele disse, o cinema é uma forma de educação. Esse tema da ditadura é muito importante, principalmente para os mais jovens que não conheciam, né? Para os adolescentes aprenderem, enfim. É uma maravilha. E a gente só tem a agradecer a presença do André, mas antes eu gostaria que o André contasse um pouco da história dele, da carreira e do trabalho que ele realiza lá em Santos. Vamos lá, André, conta um pouquinho de você. Bom, eu sou formado em jornalismo, né? Uma família bem simples, assim, mas minha mãe é poetisa. Meu pai faleceu, eu gostava de ler livrinho de bolso, de faroeste, e aí eu não podia ler porque essas histórias eram mais pesadas para uma criança. Eu comprava gibi de formatinho da editora Abril, da Ebal e tal. E desde pequeno também eu sempre fui de dormir tarde, então ficava vendo filme na TV aberta. Então, desde cedo eu estou ligado de alguma maneira à arte, à cultura, né, ao cinema. Só que é o cinema dublado, né? Quem cresceu nos anos 80, 90 era o cinema dublado, sentar na frente da TV para ver. A gente não tinha videocassete, nem videocassete a gente tinha. Eu fiz jornalismo, trabalhei com assessoria de imprensa, trabalho até hoje também, mas menos. Hoje eu me dedico a dar aula, dou aula na Faculdade de Cinema aqui da Unisantos, da Universidade Católica de Santos, curso de jornalismo e curso de publicidade. Sou diretor cultural e dou aula no Instituto Arte no DIC, que é uma ONG de 22 anos que está presente na maior favela sobre palafitas do Brasil, que é aqui em Santos. É presidido por um soteropolitano, o Zé Virgílio Leal de Figueiredo, que trabalhou com o Ivete Sangalo, Lodum, amigo de Gilberto Gil e tal. Trabalho com o Cine Roxy, que é um cinema de rua de 90 anos, fez 90 anos em março do ano passado, no mesmo lugar. É o único cinema fora de capital que faz pré-estreia com, assim, com frequência com atores, diretores. Veio agora no passado o elenco do Mamonas Assassinas. Primeira sessão do filme do Fábio Porchat nós organizamos lá. Veio o elenco da Turma da Mônica lá. Sempre tá vindo a galera aqui. A Fiuk e a Cleo lançaram o Me Tira da Mira. Agora nós vamos ter dia 23 uma pré-estreia exclusiva gratuita para convidados do filme do Bob Dylan, com o Timothée Chalamet. Então, eu trabalho também com o Cine Rocks, que organiza os eventos todos. A gente já trouxe a Annabelle original da Warner, que circulou pelos pontos turísticos aqui, virou uma febre, case nacional também. O Batman descendo 11 andares do prédio, fazendo rapel na pré-estreia do The Batman. Então, a gente está sempre fazendo coisa diferente. Bota orquestra na pré-estreia de Star Wars com o maestro vestido de Darth Vader. 50 músicos na frente do cinema, ao ar livre, ali tocando. É bem legal. E o dono do Rox é o Toninho Campos, que foi um cara que fez o último show do Barão Vermelho com Cazuza. Foi o primeiro cara a trazer shows das bandas do Rio para o estado de São Paulo, Paralamas e tal. Um cara que tem história. Ele é bem conhecido no meio da música e do cinema, assim, nos bastidores, né? Bacana. Trabalho com ele e faço com a Paula, minha esposa, o Santos Film Fest, que é o Festival de Cinema de Santos. Teremos a 11ª edição a partir de 24 de junho. São mais de 15 locais. Além das mostras competitivas que tem de curta, de longa, as pré-estreias, nós fazemos um trabalho de formação de plateia também com sessões de cinema azul, que são sessões adaptadas para pessoas com deficiência, autistas, com síndrome de Down, pessoas, enfim, né? Fazemos sessões em áreas vulneráveis socialmente, a gente monta tenda com tapete vermelho, 200 lugares, projeção a laser, faz sessão infantil, com pipoca, fazemos virada cinematográfica com café da manhã na Cinemateca, aqui, que começa meia-noite, passa 3 filmes, dá o café da manhã no fim de graça. Ano passado homenageamos a Carol Castro, né? Fizemos a premiere nacional do filme dela, o Ainda Somos os Mesmos, que fala sobre brasileiros que foram sitiados na Embaixada Argentina no Chile quando o Pinochet deu o golpe de Estado lá, um filme com Edson Celulari. Já homenageamos a Beth Mendes, Rubens Evald Filho, Luciano Quirino, Ondina Claes.
trouxemos a Rita Von Hunt. Então é um festival que se espalha pela cidade, atrai muita gente. Convido vocês um dia a virem conhecer aqui. Com certeza. Legal, Agora com eu fiquei certeza. super curiosa. É, Só convidar, hein? Só exato. Fomos convidar. finalistas do Vai. Prêmio Governador do Estado, entre os 5 melhores Coloca a projetos gente na lista que nós vamos, hein? Exato, coloca que a gente vai. A gente vai mostrar aí pro pessoal aí do podcast. aí Vai como é ser que é. lindo, né? Vai ser muito E legal. agora a gente está com as inscrições abertas para curtas e longas do Brasil inteiro, até o meados de março. Ano passado recebemos cerca de 700 filmes entre curtas e longas, né? E a gente costuma exibir mais de 100 produções aqui por Santos. Então é um festival bem legal que a cidade abraçou aqui, programação toda gratuita, variada, e tem exposições, lançamentos de livro também, um monte de coisa bacana. A gente faz outro projeto que é o Cine Comunidade, que a gente leva estrutura de cinema, projeção, telão, pipoca, refri para creches, ONGs, escolas públicas em áreas em situação de vulnerabilidade social. Fazemos o festival Batman Day, que é o dia do Batman em setembro, que a gente faz sessão de cinema, palestra, um monte de coisa. Enfim, são vários projetos que são todos dentro do Cine Zen Cultural, que é o meu projeto que nasceu como site de cinema em 2009. E hoje é esse centro cultural que faz vários projetos durante o ano. Assim, Eu vejo que você tem uma uma queda por super-heróis aí, né? Os seus o livros Batman são foi minha sobre... pesquisa de mestrado, né? Que virou o livro da série animada. Eu gosto muito do Batman e do Superman, são os dois, mas assim, eu também trabalho com cultura geek, fazemos eventos de cultura geek e tal. Então eu fico entre o cinema, que é a área principal, e cultura geek também, com algumas atividades aqui. Parabéns, André. Parabéns mesmo pelo coisa, trabalho. Lindo Lindo trabalho. trabalho. Sigam o André nas redes sociais. André, fala aí seu Instagram para o pessoal poder seguir você também. @Histórias do Cinema e da TV. Todo dia eu posto alguma coisa, cinema, alguma dica, algum clássico, crítica e tal. Tem o blog também, que é historiasdocinemaedatv.com, onde eu faço textos mais profundos e tal. E sigam também o Santos Film Fest, @SantosFilme com M mudo Fest, né, que é o festival que sempre vem gente de fora de Santos também com acompanhar. A gente faz sessões, tem a Concha Acústica aqui na Orla da Praia. A gente faz sessões de clássicos, filmes. A gente fez o Karate Kid ano passado com uma orquestra tocando a trilha ao vivo e o filme rolando no telão. Nossa, assim. Aí a gente lindo. tira a trilha do filme, né, a trilha incidental, instrumental, a gente tira para a orquestra fazer ao vivo, ficou lotado. Maravilhoso. Bem bacanas, assim. Muito bom mesmo, parabéns mesmo pelo trabalho. E você siga o André, mas siga também, né? Se inscreva no nosso canal de Papo para o Mundo. Você que gostou do nosso papo hoje, chegou aqui de paraquedas, não conhece nosso canal, nós temos muitos vídeos, né? De Siga o nosso vários Instagram. assuntos. Siga de Papo para o Mundo, se inscreva aí embaixo, assina o sininho, né? Como que fala? Aperta o sininho aí. Aperta o sininho. Comenta, gente. Não deixa de comentar. Comenta o que você achou também, que o Brasil vai levar ou não vai levar o Oscar. Deixa suas críticas também. Se fala escutou críticas aqui, deixa também seus coloca aí sua comentários a opinião do respeito. cinema brasileiro. Vamos fazer girar esse cinema aí, não? Exato. Se você é contra ou a favor do cinema brasileiro, se você gostou ou não do filme brasileiro, ou se você tem alguma coisa a falar a respeito dos outros filmes concorrentes também, deixa seu comentário aí. E vamos torcer, né, gente? Vamos torcer. Vamos torcer que não deixa de ser Brasil, né? Boas energias para o filme. Filme brasileiro. Nós vamos fazer exibição ao vivo do Oscar no Cine Rock, dia 2, é o 12º ano. Transmissão da TNT, né? E a gente exibe, a gente vai a caráter, terno, tudo. Nos intervalos a gente abaixa o volume, comenta ao vivo e sorteia chocolate da Copenhague, Cacau Show, livro, que delícia. ingresso de cinema, um monte de prêmio legal, assim, colecionável, de super-herói. Onde vai ser transmitido? No Cine Roxy, que é o cinema de rua de 90 anos aqui em Santos. Tá. E a entrada é 1 quilo de alimento que a gente pede para Olá, você que é de Santos, mesmo que seja ali perto, São Paulo, desce lá e vai lá assistir. Não é isso? A Campinas está perto também. Campinas está perto. 2 horinhas, tamo lá. Tamo aí. E aproveita a praia. Já pega uma praia. Vai ser no domingo, aqui, né? Viu? Vai ser no domingo, gente. Olha aí. Domingo de carnaval. Vai estar bombando, vai bombar muito pois isso aí. Aproveita, vai para Santos e aproveita. curte lá também.
Obrigada, André. Muito obrigada mesmo Obrigado, pela sua valeu, falei presença, pelo muito seu aqui. tempo. Imagina, foi ótimo. E Valeu. obrigado você que Obrigada nos a vocês assistiu. Obrigada pela sua paciência aí. Tchau, tchau. Beijo, tchau.